Olá, eu sou a Maria Elizabeth. Estamos aqui no canal de Educador para Educador, na temporada 1, Conversa com as Amigas. Hoje eu vou receber a Tânia Lacerda. A Tânia é mãe, esposa, dentista, professora, apaixonada pela escola e minha amiga. Ela é formada em odontologia e atua em consultório e também em escolas. Ela leciona desde que saiu da faculdade para cursos de odontologia, em mestrado, pós-graduação, e ela estuda e cuida especialmente de pacientes geriátricos. Olá, Tânia, seja bem-vinda. Oi, Betinha, muito obrigada pelo convite, que alegria estar aqui com você. Sempre super gostoso a gente estar junto e que oportunidade que você está dando para tanta gente, né? Para mim, principalmente. Fico muito feliz e honrada de estar aqui com você. É um prazer tê-la aqui conosco. E para te saudar, para brindar esse encontro, eu vou ler um negócio aqui especial para você. Sem me emocionar, vamos ver. E entre risos, o palhaço escorregou no chão. E terminando a cambalhota, viu o sacristão. Mas que vergonha! O que é isso? Disse o sacristão. Onde se viu fazer bagunça aqui? Lhe disse então. Mas o palhaço sorriu e disse a cantar. Eu sou palhaço e brincando é que eu sei rezar. Nosso último encontro! Tinha que brindar assim, né? Tinha. Ó, Tinha, que linda. o compositor é o Rodrigo Greco e o cantor é o querido Padre Fábio. Que delícia, que delícia. Obrigada. Muito bem. Então Obrigada, vamos lá. Beth. Essa temporada, ela é a conversa com as amigas e eu faço 10 perguntas iguais para todas vocês. Tá? Então a gente vou começar, tá bom? Tá ótimo, pode começar. Quem foi ou quem é a sua inspiração? Quem foi e quem é a minha inspiração é muito fácil, que é minha mãe. Sou filha de professora, então, assim, a mamãe, ela me levava para dentro da sala de aula já muito pequena. Então, antes mesmo de eu estar na escola, a gente já conhecia, né, esse meio. Ela me alfabetizou em casa, antes de tudo, e esse convívio com ela, e mesmo dentro da minha casa, de ver as pedagogas conversando, então sempre muitas amigas, sempre elas estudando, foi assim que eu me apaixonei, né, pela essa inspiração de ser professor, sem dúvida foi com ela, Betinha. Delícia! E quais eram os seus planos no início da sua carreira? Olha, interessante essa história, porque eu queria fazer odonto na USP. Então, era meu sonho fazer odonto. Como a minha mãe me alfabetizou cedo, eu acabei pulando ano na escola. E eu tinha 16 anos quando prestei o vestibular. E naquela época, a pontuação para a USP de São Paulo, naquela época, acho que até hoje, a pontuação para cá é maior do que a pontuação para Ribeirão Preto. Eu tinha pontos para ir para Ribeirão e não dava para estudar aqui, né? E aí, como era muito nova, né? Falei assim, ai, chorei, que onde já se viu, que eu não tinha passado na USP. Aí o meu pai falou assim, eu tinha entrado em outras faculdades particulares e uma delas excelente, nova, e com vários professores da USP. E aí meu pai falou assim, filha, faça agora a faculdade. São 4 anos, você vai terminar a faculdade mais cedo. Para você estudar fora, eu vou ter que te bancar lá fora. E aí depois você faz um mestrado na USP e você vai ser professora. Eu falei, nossa, eu posso ser bem. E professora, isso que eu quero.
Então, a minha meta já ficou essa, com 16 anos de idade. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu terminei a graduação e esperei 5 anos. Na época se esperava 10, a maioria das pessoas esperava bastante mesmo para fazer esse mestrado na USP, porque não tinha, né, tantas oportunidades que tem hoje. E foi assim. Foi Que assim que demais. eu comecei, né? Então, eu já desde 16 anos já tinha essa meta, fazer o mestrado na USP, ser professor e dentista. Ótimo. Você tem algum objeto de apego desde que iniciou sua carreira? Ai, Betinha, tenho. Um objeto de apego assim, ó, uma folha, uma canetinha. Esse é meu objeto de apego desde sempre. Eu tenho muita dificuldade com essas questões virtuais, né? Então, para mim, assim, é um sofrimento ficar no computador e digitar e corrigir, ler. A gente faz porque precisa, né? Então, tudo a gente vai aprendendo e tal. Mas, se eu pudesse, o que eu mais gosto do computador é impressora. Imprimir tudo, corrigir as teses, as monografias, ler os trabalhos. Adoro tudo que foi escrito. Eu gosto de corrigir escrevendo, eu gosto de fazer, sabe, resuminho, papelzinho. E depois, Betinha, tem um objeto de apego que não é assim desde o início, não. É um objeto que se tornou para mim um objeto de apego e que ele tem sido presente em algumas aulas minhas. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de mostrar. E já que você está me dando essa oportunidade, eu vou mostrar um objeto de apego. Que ótimo, muito bom. Esse objeto de apego é esse chapéuzinho. Ai, que lindo! Olha, esse negócio é ao contrário, né? Eu fico olhando, falei para você que o negócio é ao contrário, aqui a gente quer virar para um lado e vira para o outro, ele não me serve. Mas é o chapéu do vovô. Esse chapéu, Betinho, está pulando coisa de dentro dele, porque é a minha herança. O meu avô materno, pai da mamãe, ele era muito elegante. Ele andava sempre com um terninho e com esse chapéuzinho na cabeça. Era a marca registrada do vovô Aniceto. E o vovô teve 16 filhos, muitos netos. Nós éramos em 33, nós somos em 32. Ele teve 34, um faleceu muito pequenininho, mas os 33 nós somos muito grudados. 32 a gente se encontra ainda, né? Temos grupo de WhatsApp, rezamos juntos. E o vovô e a vovó, assim, eles foram casados 72 anos, construíram uma família linda. E o vovô trabalhava, ele tinha lá uma chacrinha, um sítiozinho, que ele plantava café. E aí, assim, quando ele faleceu, não tinha assim herança para tanta gente, né? O que cada um quer, né? Como é que... E aí a minha mãe ligou e falou assim: ai, filha, você não vai querer nada, né, do vovô? Eu falei: eu quero sim, eu quero chapéu do vovô. Aí minha mãe: como, menina? Já dei chapéu. Nós demos chapéu tudo para o barbeiro. Eu falei: quantas cabeças tem o barbeiro? Ele quer todos os chapéus. E veio esse chapéuzinho. Só que você viu que pulam coisas de dentro do chapéuzinho, porque dentro do chapéuzinho eu comecei a olhar e tinha assim, olha, exemplo e mais, e muito mais. Dentro desse chapéuzinho tinha, ó, amor. E esse amor é tanto, 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 que deu herança para mim e para todo mundo, sabe? Então sobra. E aí eu preciso repartir, porque é uma herança muito grande, né? É uma pessoa assim muito exemplar, que criou uma família maravilhosa, que um exemplo de matrimônio, um exemplo de religiosidade, um exemplo muito grande a ser seguido, sabe? Então, sempre que eu tenho oportunidade, às vezes com as crianças, quando eu vou fazer alguma palestra para elas, às vezes dando aula mesmo na faculdade. Ele já foi para graduação, para pós-graduação, cada hora está no lugar. E Ele hoje ele está anda.
ele anda e ele está aqui com a gente. É o meu objeto de apego de hoje. Amei, amei. E o meu papel, né? Claro. Claro. Muito bem. Conta pra gente como que é a sua rotina. Como você prepara as suas aulas, como você preparava. Então, é assim. Betinha, na verdade, eu não tenho rotina. A rotina é uma rotina inexistente. É uma coisa que eu gosto muito, né? Rotina é uma coisa que dá segurança pra gente, mas, nossa senhora, não consigo. Toda hora eu falo, agora eu vou ter uma rotina. Pandemia! É que a gente tem rotina. Então, assim, como que eu preparo as minhas aulas? As minhas aulas, elas são muito diferentes, que nem eu falei para você, né? Então, uma hora eu estou dando aula para criança, você pode vir aqui dar uma aula na escolinha, quantas vezes eu fui com você, né? Uma Verdade. hora é uma escola pública, outra hora é uma escola privada, né? A gente já teve junto com públicos diferentes. Eu, na universidade, eu dei 30 anos de aula para graduação, então é uma idade, é um jeito de se falar, né? Já dei muitos cursos de atualização, do curso de pós-graduação. Uma hora é um dentista que quer ser o especialista, outra hora é um dentista que quer ser o professor. Eu fiquei 15 anos no curso de mestrado, né? Então, cada hora um público diferente, né? E essas aulas são sempre personalizadas. Eu sempre fico pensando para quem que eu vou dar essa aula, né? Então, eu peguei, né, lousa, sou da época dos slides, a gente trabalha muito com imagem. Então, aqui na minha casa eu tinha uma mesa de luz, né, que eu colocava os slides e eu ia arrumando. Tenho isso no consultório até hoje. A minha mesa de luz, que era onde eu ia separando e organizando as aulas que a gente dava com aqueles carrosséis, né? Uhum. Hoje em dia a gente tem aí o recurso do computador, né? PowerPoint, Keynote, são outras ferramentas que a gente vai usando. Estou aprendendo agora, né? A dar essas aulas online e tudo, mas eu sempre usei muita dinâmica e muitas histórias. Eu gosto muito de história. E agora na pandemia aconteceu uma coisa interessante e eu vou linkar aí com a poesia, né? Com a música do palhaço, né? Que a Vamos gente lá. tem uma comum, a Lúcia, né? A Lúcia e o Marcelo são, e outros amigos nossos da igreja, que são palhaços, né? Que são mesmo palhaços profissionais. E quando a coisa aperta, a coisa mais importante que eu falo no mundo é a gente ter amigos, né? E aí, nessa pandemia, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para eu ensinar os meus alunos? Imagina que eu dou aula de dentaduras completas, então, eu ensino fazer a dentadura, né? Então, a gente tem aula de laboratório, a gente vai até a clínica, a gente atende o paciente, e eu ensino o aluno a fazer uma dentadura. E aí, de repente, pandemia, imagina os idosos irem para a faculdade, não vai ter isso, não vai ter laboratório, e ensinar, né, a reconhecer se o paciente tem uma depressão, se o paciente tem uma demência. Então, às vezes você está tratando um paciente, o paciente tem Alzheimer, e aí, como é que é essa conversa com esse paciente? Então, eu falei, Lúcia, estou aqui, não sei o que eu faço, eu vou ter que criar uma personagem. Aí, falei para a Ari, eu falo, você é a dentista de um lado, e depois eu vou ser a personagem. E aí, nós criamos a Dona Quitéria. Peguei, pintei o cabelo, fiz um coquinho e aí virei a Dona Quitéria para eu poder atender, né, esse paciente. Então, são jeitos, né, que a gente vai inventando de dar aula. Eu gosto muito dessa parte dessa personalização das aulas, sabe? Da individualização, porque cada público é um público, cada assunto é um assunto. Eu posso dar a mesma aula há 30 anos, né? Aquele mesmo tema, mas nunca é a mesma aula, nunca é o mesmo jeito, nunca é a mesma fala. Acho que é isso. Ótimo. Muito bom. Você tem o hábito de se atualizar, reciclar? Como que se faz? O que você pode indicar para os nossos colegas educadores? Olha, Betinha, eu estudo praticamente, eu falo que estudo todo dia. Então, todo dia eu gosto de ler alguma coisa. Hoje em dia está muito mais fácil, né? Porque a gente até no celular, a gente vai se atualizando, a gente vai lendo, mas eu preciso de alguns compromissos, sabe?
Uhum. Eu gosto muito de língua, né? E eu não tenho tanta facilidade. Tem gente que tem, tem esse dom de falar um monte de línguas, mas eu não tenho. Então, eu tenho meu professor de inglês, então eu faço aula de inglês há muitos anos, eu gosto de ficar conversando, mas aí o que que eu faço? Eu faço meio que uma interação. Eu estou lá fazendo aula de inglês, mas eu já estou estudando um tema que tem a ver com alguma coisa que eu tenho interesse. Às vezes a aula é de inglês, às vezes eu faço aula de português, então eu preciso revisar, estou escrevendo o capítulo de um livro, estou escrevendo um artigo, aí vou para essa aula junto com ele. Já fiz aula de espanhol, e aí durante a aula de espanhol também, sempre fazendo alguma outra coisa. Então eu acho importante a gente fazer cursos, assim, sabe? Eu gosto Uhum. muito cursos de tudo quanto é coisa, tudo que eu tenho oportunidade, eu entro, ai, eu tenho um curso. Se eu achar que vai ajudar em alguma coisa, já estou eu fazendo o bendito do curso. E eu acho isso muito legal, né? Eu trabalho muito de forma transdisciplinar por conta da gerontologia, né? Como eu sou odontogeriatra, a gente estuda essas questões do envelhecer, então eu faço muito curso também de outras áreas que eu acho que vai agregar ali no atendimento desse paciente, sabe? Então, eu acredito que estudar é uma coisa muito legal e ensinar também é uma forma de aprender, né? Então, eu acho que quando a gente vai preparar uma aula, a gente acaba estudando tanto. Nossa, Então, muito. O então tempo eu todo, acho né? assim. E como dentista, se a gente ficar lá só no consultório, eu não consigo, assim, quatro paredes e o paciente e eu, né? Então, você vai se envolvendo naquilo, se eu não tivesse alguns outros compromissos, mas eu gosto desses compromissos, eu acho que isso me ajuda. Então, essa talvez seja a minha dica. Muito bom. Você gosta de ler? O que que você lê? Você já falou um pouquinho, né? Mas Então, eu gosto de ler. Eu já li muito mais do que eu estou lendo hoje, né? Porque eu falei para você que eu gosto de livro. uhum. E, Betinha, eu tenho lido menos agora, sabe? A gente tá assim, de pegar um livro inteiro, eu leio muita coisa, eu acabo lendo muita coisa na área, mais para a área de odonto, mais de interesse profissional do que aquela leitura gostosa. Mas eu falei que Deus é tão generoso, ele é tão legal, que esses dias eu estou atendendo um paciente no consultório e ele é um escritor, Edson Ah, Freire. E aí, ele é uma delícia. como é que ele chama? Edson Freire. E ele Edson. tem alguns livros. E ele me trouxe agora 2 livros nessa pandemia. E ele fala assim: olha, eu vou te dar os livros, você vai ler, mas eu vou fazer uma sabatina. Conversar sobre os livros. E é uma delícia. Ele faz charadas. Ele me lembra muito meu avô paterno. Falei do meu avô materno, agora eu vou falar do meu avô paterno, que meu avô paterno lia muito, sabe? E fazia essas charadas, a gente brincava, ele era assim engraçado. E esse meu paciente, ele é assim. E ele escreve crônicas e são sempre assim surpreendentes. E os nossos atendimentos, eu falei para ele assim que eu fico esperando. Nossa, que delícia que o senhor vem hoje. Então, assim, é muito gostoso, porque enquanto eu estou trabalhando, a gente está conversando. E aí, esses livros dele foi uma delícia. Eu consegui, assim, eu tirei esses dias, foram 6 dias só de férias, que foram as nossas bodas de 30 anos de casado, e ali a gente tirou 6 dias, mas parecia assim que tinha sido um mês. E aí Que eu levei o delícia. livro, eu via sozinha, tão gostoso, muito gostoso. Então, é assim, eu tenho realmente lido menos do que eu gostaria. Tem as fases também, né? Eu acho que sim, né? Mas que bom, né? Que bom que a gente vai tendo esses presentinhos. No fundo, não deixa de ler, né? Ah, não deixamos, né? Tão gostoso. Nem que for a É, palavra de Deus. é verdade. O que você pensa sobre afetividade na sala de aula? Ah, Betinha, eu acho essencial, né? Então, assim, a primeira aula que eu dou em todos os meus cursos é acolhida. Eu chamo essa aula de acolhida
que é ensinar a receber o paciente, né? Então, o paciente vai chegar, eu vou receber esse paciente, de que jeito que eu vou receber esse paciente, como é que eu ensino a lidar com pessoas, eu ensino dentistas, né? Então, assim, como a primeira coisa que eu trabalho é gentileza. Se você não for gentil, né? Então, eu acho extremamente importante a gente tocar nesse assunto, a gente exercitar, como eu te falei, eu uso muito dinâmica, eu faço muita dinâmica com os alunos. Então, eu trabalho sim afetividade e acho extremamente importante a gente trazer isso para dentro da sala de aula. Muito bem. O que você aprende ou aprendeu sobre si própria dando aulas? Nossa, a gente aprende muito. Você imagina dando aula de odontogeriatria, onde a gente pensa as questões do envelhecimento. Então, eu trabalho muito, né? Então, você imagina, eu lembro assim das primeiras aulas, a gente, né, dá aula de qualidade de vida, e de repente eu fui fazer, e hoje a gente ministra, né, oficinas de qualidade de morte, né? Daí eu falo assim, que é isso? Não, é uma coisa tão diferente daquilo que eu imaginava, né? A gente se aproximar desse tempo, a gente viver bem né, esse final da vida. Então, é muito aprendizado. Como eu te falei agora, imagina com meus pacientes idosos, imagina o tanto que eu trago, que riqueza, quantas reflexões. Então, a gente faz, né, como eu te disse, muitas vezes através de dinâmicas mesmo, mas eu tenho esse espaço, sempre dentro dos meus cursos, um espaço para a gente olhar, né, que eu proponho para os alunos esse olhar para dentro, né, de cada um de nós, até para a gente se preparar, para a gente poder lidar com o outro, mas obviamente que eu participo de tudo, né? Então, eu estou lá fazendo, eu estou ensinando, mas a gente está aprendendo, a gente está fazendo, a gente está refletindo. Então, é muita reflexão, é bastante coisa. Bastante coisa. E como é que está a sua carreira no momento? Beth, mudando, né? A gente está aí nessa transição, e eu acho que o mais, assim, para mim, o que tem sido mais desafiador nesses tempos, eu acho que é essa mudança que a gente está fazendo agora. Da gente estar aqui nessa aula online, nesse mundo digital, né? Para mim, eu sou muito, você sabe, né? Afetiva. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu quero estar junto. E aí, assim, eu gosto de olhar no olho, eu quero saber o que o outro está achando, eu quero conversar, eu quero aquela resposta do aluno, né? E eu acho que isso é muito diferente, né? Então, e as histórias e tudo aquilo que a gente conversa, e ainda assim, difícil a gente trabalhar com imagens ou deixar as coisas, né? Hoje as coisas são gravadas, então a gente tem que tomar um cuidado diferente com aquilo que a gente fala, né? Uhum. Então, eu acho que essa é uma parte bem desafiadora, né? Eu dei aula 30 anos também na graduação, agora na pandemia, eu deixei de dar aula na graduação, eu estou na pós há 20 anos, na pós eu continuo, tem mais de 20 que eu estou, e nesse espaço eu continuo, mas o espaço diário da graduação eu não tenho mais, então também é uma coisa, né, uma reedição aí para algumas coisas que a gente está fazendo. Acho que todo mundo está passando de uma certa forma, né? Com Por certeza. essas informações, que tem muitos ganhos, com certeza a gente. Olha, eu vou te falar que eu fui para Palmas do Tocantins, eu já dei aula nessa pandemia no Sul, eu dei aula em Minas Gerais, eu dei aula no Brasil inteiro. Cursos que a gente deu, que tinha não sei tinha mais de 1.000 pessoas dentro da sala. Então, eu acho que é isso, né? É outro jeito. É outro jeito. É outro jeito. Muito bom. Quem é a professora Tânia? Quem é a professora Tânia?
A professora Tânia é uma professora, eu acho que mais formadora do que informadora. Eu sempre falo para os meus alunos, sabe? Olha, gente, se vocês quiserem, se vocês vieram aqui achando que eu ia dar um monte de coisa técnica para vocês, um monte de informação, eu vou dar a informação que eu tenho hoje, né? A gente tem as informações hoje, mas essas informações, principalmente dentro da odontologia, esse negócio vai mudando e aumentando. Então, informação, hoje a gente tem o Google, né? Qualquer coisa que a gente quiser saber, você fala, eu falo para eles, são melhores do que eu na internet, né? E com todas essas coisas, com todas essas tecnologias, mas eu falo a formação, aquilo que está dentro da gente, né? Eu acho que essa é a professora Tânia, a professora que procura mais formar, né, com as informações que a gente tem, mas entendendo que essas informações, elas vão mudando durante o tempo, que a gente vai tendo que, né, se adaptar e conhecer e estudar sempre mais. Mas a formação, para mim, acho que é o mais importante. Muito, muito bom. Agora a gente vai para um bate-bola. Vamos lá. Professor, por quê? Ai, meu Deus, por que ser professora, né? Eu acho que ensinar para aprender, né? Eu acho que eu gosto de ensinar, mas eu gosto tanto que eu aprendo ensinando, sabe? Eu acho que é isso. Muito bom. Educação em uma palavra. Uma palavra para mim, troca. Eu acho que é isso. A gente está falando do ensinar para aprender, né? Eu acho que é muito para mim troca. Você sabe que esse meu professor querido, Tiago, que eu preciso falar dele, porque o Tiago é uma coisa na minha vida, é um exemplo também de professor, ele fala que para ele educação é vida. Eu acho tão lindo. É lindo. Não vai de roubar a palavra dele. Né? Mas é lindo, né? Eu falo para ele, eu acho que é muito essa coisa de trocar. Ele fala, educar é vida. É lindo. Um tema atual para a redação. Olha, eu vou puxar a sardinha para odontogeriatria, né? E fico aqui pensando. Eu tenho falado muito de aposentadoria fisiológica, porque a gente vê muita gente falando aí, você poupou, você tem dinheiro, você tem reserva de emergência, agora é a pandemia, o que você tem, quais são as suas reservas para você envelhecer, né? Uhum. E eu acho que tem um outro tipo de aposentadoria, que são as reservas fisiológicas, é tudo aquilo que a gente guarda para a gente envelhecer, né? Como que a gente está querendo envelhecer, tanto fisicamente, né? Mas acho que a gente pode até extrapolar aí das nossas memórias, das nossas coisas, de que jeito que a gente quer, né? Que a gente pensa esse envelhecimento. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Amiga! Fica a dica. Uma poesia ou música que te encanta? Então, eu vou de novo nas minhas amarrações, nas minhas teias, né? Eu sempre falo que eu uso muito essa frase que o galo sozinho não tece uma manhã, né? Eu vou falar que é do João Cabral de Melo Neto, que é Tecendo Amanhã. Eu sempre falo tecer amanhã, até escrevi aqui uma colinha, Tecendo Amanhã, que eu acho que é o que eu queria trazer hoje para você aqui nesse bate-bola, que eu acho que é bom a gente depois ler um pouquinho, porque é isso, né? Um só cantando não adianta nada, né? Ou aquela frase que a gente usa muito lá na igreja, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, não é? Exatamente, exatamente, é isso, é só isso. Eu acho que essa teia, esse emaranhado, essa coisa, eu gosto tanto. Agora tem uma música que a gente já falou, né? Mas essa já ficou para o começo e todo mundo já vai ver. É a nossa. Uma frase de aluno que te faz feliz.
Sabe o que que eu faço, Betinha? Eu tenho um combinado com os meus alunos, que é assim, eu combino com eles, isso eu aprendi com o professor Pedro Paulo, professor meu de oclusão, que eu gosto muito. E ele sempre falava assim: ah, valeu o ingresso? Eu estou dando aula hoje, e aí, valeu o ingresso? E aí eu combino com os alunos exatamente isso. Olha, gente, a gente vai passar por essa porta, né, de um tamanho. E a gente vai imaginar o seguinte, né? A gente está comprando o ingresso para a gente assistir aqui alguma coisa. E a hora que a gente passar por essa porta, tem que ter valido esse ingresso. A gente tem que entrar por essa porta de um jeito e a gente tem que sair dessa porta de outro jeito. Então, sempre que eu termino a aula, eu fico esperando a frase que é valeu o ingresso. Nossa, valeu muito o ingresso. Ótimo. Aí eu fico muito feliz na hora que eles falam isso, porque eu sei que realmente eles saíram dali diferente do que eles entraram, né? Então, que a gente conseguiu ali fazer alguma coisinha por eles, né? Eu acho que é isso. São os tickets. Chiquitos, quero ser sua aluna. Agora a gente vai para as dicas. Então, vou pedir para a gente deixar aqui para os nossos colegas, né? Um livro. Então, eu pensei nesse livro, até peguei o livro para ler de novo. Sabe qual? Betinha, esse livro aqui. Ele chama Cinema. Esse, eu viro ao contrário, eu quero ler aqui, ó. Eu na câmera. Não, para que tá certinho. Então, esse livro aqui, ele fala o quê? Educação da afetividade através do cinema. Como eu falei para você, eu tenho essa fixação por fazer cursos, né? Então, claro, como mãe, eu fui fazer curso de personal family. Então, eram as educadoras e eu fui fazer esse curso e foi maravilhoso. E teve, na época, os meninos eram pequenos, né? Hoje o Pedro e o André já estão formados, né? E aí, nesse curso, teve um congresso, até foi o Isamitiba, foram vários professores, e eu conheci, então, né, essa forma de dar aula, que era através de filmes. Então, nesse livro, e assim, na palestra, né, ele já usava um monte de filmes, e ia passando assim pedaços dos filmes, e ele ia falando em cima disso. E aqui tem, sabe, tem os resumos dos filmes, tem algumas coisas, e eu usei isso bastante. Então, eu gosto de usar isso nas aulas, eu acho que é muito legal. Pablo Gonçalves Blasco, acho que é um livro que bem legal. Eu até coloquei ele de volta, eu falei assim, nossa, vou reler. Ótimo. A gente começa a mexer, né? Acho gostoso. Muito bom. Um programa de TV, série ou filme? Então, eu vou falar de um filme que está aqui nesse livro. É um filme, ele chama The Doctor em inglês, e em português era O Golpe do Destino. Esse filme é que, assim, quando eu comecei a fazer essas aulas, eu pegava os pedaços dos filmes. E aí veio aquela história de que, não pode cortar o filme, porque tem direitos autorais, se usar um pedaço, né? Aí uma amiga falou assim, você tá, como é que ela usou? Sei lá, esquartejando o filme, que eu tava fazendo assim, tipo, assassinando os filmes, né? E eu falei, meu Deus, né? O que eu tô fazendo? Então, eu comecei, a gente sentou e eu sentei com um grupo de professores e a gente resolveu, eu dava aula na época de mestrado. E esse filme é a história de um médico, que esse médico, ele ensina os residentes também, e ele tem câncer. De repente, ele se descobre com câncer e ele vira o paciente. Então, ele tratava os alunos e os pacientes de um jeito, ensinava de um jeito, e quando ele se vê, ele muda o jeito dele, sabe? Nossa. E aí a gente fez o seguinte: todos os anos, quando acabava o curso, né? Eu fiquei 15 anos lá em Campinas dando aula de mestrado. Então, no último dia, a gente fazia uma sessão cinema. A gente pegava,
comprava pipoca, né? A gente comprava as pipocas, comprava refrigerante, colocava todo mundo lá, os alunos, falava, olha, hoje, último dia, a gente vai ter uma sessão de cinema. E aí a gente assistia esse filme e depois a gente comentava, fazia ressonância, sabe? Muito legal. Que massa, Uma muito bom. Ótima dica. Uma dica cultural. Betinha, sabe o que eu adoro? Teatro. Eu adoro teatro infantil, eu adoro musical. E eu adoro usar com os alunos teatro na aula. Eu gosto que eles façam, sabe? Porque às vezes assim, olha, vamos fazer um teatro de um atendimento todo certo, um atendimento todo errado. Porque às vezes a gente fala como que eles têm que fazer e tal. E aí quando a gente faz aquelas caricaturas de coisas assim, o dentista está atendendo o paciente, aí de repente toca o celular, ele pega o celular, e aí fica muito mais claro, muito mais nítido para eles, né? Ilustrativo, eu acho que pega bem. Eles mesmos fazem esses teatrinhos, sabe? Isso eu vou falar para você assim, qualquer idade. Eu me lembro dos teatrinhos que eu fiz, em cursos que eu fiz, e eu tenho esses registros até hoje. Então, eu acho que é uma coisa legal, e eu gosto, eu adoro. Eu também. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom. Nossa entrevista está chegando ao final, está acabando. Mas para terminar, imagina que você pegou seu WhatsApp, vai gravar um áudio para os nossos colegas educadores. Qual seria a mensagem? Então, essa mensagem, eu acho que assim, eu pensei assim, que ser professor é gostar de gente, né? E que isso deve ser assim a nossa primeira paixão, antes mesmo da gente se apaixonar por aquilo que a gente está ensinando, né? Porque às vezes a gente se pega aí no tema, naquilo que a gente tem que falar, e a gente se esquece da pessoa. Então, eu acho que era essa mensagem, assim, no WhatsApp. No WhatsApp aqui. E é isso. Eu tenho uma regra, Betinha, que assim, sempre eu tenho tempo, eu falo assim, eu sempre tenho tempo para um café. A minha vida é uma correria, mas eu tenho esse tempo, sabe? Que é o tempo de conversa, o tempo de escuta. Quantos cafezinhos, né? A gente se vê, a gente já fala assim, nossa. E eu tenho assim já assim como uma palavra mágica para mim, assim, quando eu falo assim, preciso de um café, quer dizer, preciso. Dica cultural, café. Café, né? E eu acho assim, ter esse espaço na nossa vida, né? Então, eu acho que é isso, assim, o cafezinho com você é sempre uma delícia, a gente conversar, acho que foi com água, né? Longe. Longe, mas sempre perto, sempre muito perto, muito pertinho de você. Muito, muito obrigada, foi um prazer tê-la aqui, Ai. foi um momento muito precioso, muito obrigada. Tenho certeza que isso vai expandir para muitos, muitos colegas de várias áreas, né? Porque eu acho que isso que a gente quer, inspiração, né? É muito gostoso, eu achei a tua ideia, assim, fantástica, eu tenho certeza que vai ser uma delícia escutar várias pessoas falando, né, são as mesmas perguntas, mas vão ser todas respostas diferentes, que é aquilo que a gente acabou de colocar, né? Sim. Então, assim, parabéns para você por essa iniciativa. Eu te desejo muito sucesso. Obrigada. Eu tenho certeza que você vai ter, né? E eu quero depois poder assistir também, poder aprender aqui nesse espaço, que eu tenho certeza que vai ser sempre uma delícia. Viu? Com Obrigada. Certeza. Obrigada mesmo. Tchau.